amigos da TV Nova Luz e Rádio Rio de Janeiro. Estamos todos juntos nessa tarefa inadiável de falar de Jesus até que consigamos viver os seus ensinamentos libertadores. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com você. Fernando Brant e Milton Nascimento nos brinda com uma linda música chamada Encontros e Despedidas, que fala: mande notícias do lado de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Chegar e partir são dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida. Perguntar onde os espíritos se encontram seria o mesmo que perguntar onde a vida se encontra. Porque o princípio espiritual é a energia que movimenta o fluido elétrico, ou seja, o fluido vital que produz a vida. Os espíritos são os seres inteligentes do universo e se encontram em toda parte, em todos os lugares do espaço. Tudo vibra, tudo é vida. Com auxílio do microscópio, porque a nossa visão é limitada, podemos inspecionar sangue, suor, lágrimas, saliva, queijos, ferrões de marimbondo, enfim, o mundo vivo dos infinitamente pequenos e descobrir coisas que nem sequer imaginávamos existir. Um simples aparelho desvenda aos nossos olhos o microcosmos, onde a vida se manifesta em incontáveis direções. Alguns ficcionistas da ciência imaginam que o macrocosmo poderia ser uma repetição do microcosmos. Seria possível que os mundos pudessem ser tais como átomos do corpo universal e nós sermos as partículas diferenciadas e formadoras desses átomos? Bonita hipótese, poética hipótese. É grande demais para a nossa competência, pelo menos por enquanto. Os espíritos, quando se manifestam, falam dos lugares onde se encontram, descrevem lugares bonitos, feios, tristes, lugares em construção, semelhantes à diversidade da Terra. Dizem até que na Terra nós repetimos as formas criadas nas dimensões mais aperfeiçoadas, de onde todos nós viemos. Nesse caso, nossas construções seriam recordações? Goethe, grande poeta e naturalista, nascido na Alemanha no século XVIII, ampliou a visão de Newton, para quem o colorido era meramente uma decomposição da luz branca em diferentes comprimentos de onda. Ele compreendeu nos seus estudos que tanto as trevas como a luz, numa inter-relação dinâmica, são necessárias para que as cores possam surgir. Diz Denis, no seu livro O Espiritismo na Arte, que nas mais diversas culturas antigas encontramos referências poéticas ao arco-íris, como sendo uma ponte entre o céu e a terra. De forma semelhante, diz Denis, nasce uma percepção colorida dentro de nós, com variedade muito maior de cores do que as que compõem o arco-íris, quando a gente se abre
para as percepções do mundo espiritual. Escreveu Goethe: a alma do homem é como água, vem do céu, ao céu volta e depois retorna à terra em eterna alternância. Um espírito que se tornou meu amigo, cujo pseudônimo é Bernard, descreveu em suas citações vários condomínios na dimensão vibracional que o acolheu depois que desencarnou na Terra. Narrou todo o processo de sua morte no corpo físico e falou dos muitos anos de sofrimento em regiões semelhantes à Terra. Disse-me que a realidade, na dimensão em que se encontrava, era tetradimensional ou quadridimensional. Um observador quadridimensional vê todos os pontos em seu espaço tridimensional simultaneamente, incluindo a estrutura interna de objetos e coisas sólidas, ocultas do seu ponto de vista tridimensional. Para entender esse conceito, primeiro precisamos entender que nós somos seres multidimensionais. Vivemos simultaneamente em milhares de planos de existência paralelos e sobrepostos. Por isso, Herculano Pires diz que somos seres interexistentes. Muitos já são capazes de perceber isto, mas muitos pensam ainda que tem apenas um eu principal e real. E todos os outros eus são imaginários. O que ocorre, como diz Bernard, é que sua consciência é igualmente distribuída por todos os seus eus. Basta que o ser decida redirecionar sua consciência para um dos seus muitos eus, para que se mude para essa outra dimensão. Ficção científica ou apenas fantasia? Julgue você, meu irmão. Essa mudança é imperceptível. Tudo irá parecer como era antes. A mesma casa, o mesmo parceiro ou parceira, o trabalho no mesmo lugar. Mas do ponto de vista vibracional, todas as coisas serão totalmente novas, já que, psiquicamente, estará vivendo em um mundo mental. O médium ostensivo sabe disso. Os registros armazenados no corpo espiritual ou perispírito constituem o passaporte para a dimensão onde iremos habitar. As aquisições morais e espirituais são gravadas no próprio ser, e isso torna o corpo espiritual mais ou menos apto a maiores voos. O amor construído entre as pessoas constitui o bem maior, a mais bela conquista que a alma pode levar de sua vida na Terra. André Luiz, médico que também viveu no nosso planeta no século XX, ditou ao médium Chico Xavier, em um dos seus livros, o seguinte texto: e assim que o lavrador, no repouso físico, retorna em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore que aspira a desentranhar a obra-prima. O seareiro do bem volve à leira de serviço, em que Deus se lhe desdobra a virtude, e o culpado torna ao local do crime. Cada qual recebe de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes
de que fazem merecedores. Nessa gravura a gente vê um médico sendo assessorado até por Jesus. Imagina as vibrações de amor que esse rapaz, esse médico, estava dispensando ao seu paciente. A verdade é que estamos sempre no campo energético que a nossa organização psicofísica suporta. O corpo espiritual, que sobrevive à morte na Terra, há que se modificar muitas vezes, e perdendo as partes grosseiras, a fim de se tornar uma matéria tão perfeita, capaz de alcançar mundos cada vez mais aperfeiçoados. A evolução humana passa necessariamente pela reencarnação. A lei da pluralidade das existências tem sido estudada ao longo dos séculos por cientistas do mundo todo. O físico francês aí da gravura, Dr. Patrick Drouot, também tem trabalhos nessa direção. Ao ser entrevistado pelo pesquisador brasileiro Wagner Borges, o Dr. Drouot declarou em algumas partes da sua entrevista que, por volta dos anos 83, 84, começou a ter experiências que não pertenciam ao mundo clássico. Ele começou a ver o duplo, o corpo sutil das pessoas. Ao olhar para alguém, era como se um filme passasse diante dos seus olhos. E ele sabia, por exemplo, que a pessoa tinha tido um acidente. Não apenas que a pessoa tinha tido um acidente, por exemplo, mas também uma doença. E ele conseguia ver a origem da doença. Textualmente ele declarou: eu sou físico, e então fico me perguntando o que acontece no meu cérebro. E o Dr. Drouot, nessa entrevista, disse ainda que procurou o Instituto Monroe para que fizessem pesquisas com eletrodo em sua cabeça, porque ele conseguia ver a história das pessoas só em olhar para elas. Eles me colocaram, disse o Dr. Drouot, num quadrado fechado, coberto com cobre e uma cama de água. Colocaram eletrodos na minha cabeça, ligados ao sistema de informática. Eles me mostraram a foto de uma mulher que se encontrava a 1.500 quilômetros dali. E eu olhei para a foto, representei-a em luz e comecei a descrevê-la. Eu estava flutuando nessa cama de água. Um nódulo canceroso, comecei a descrever, um nódulo canceroso, problemas dentários e a sua vida. Eu via o divórcio, o antigo marido, e fui voltando na vida daquela senhora pouco a pouco. Vi uma reunião de família com um primo que estava voltando do Vietnã e cheguei até os seus 7 anos de idade. E o interessante, meus irmãos, diz o Dr. Drouot, é que o cérebro dele estava ligado ao sistema de informática. E o que apareceu na tela do computador foi que o cérebro subiu numa frequência que neurologicamente é impossível. O centro do cérebro subiu a 60 Hz. São frequências impossíveis de se atingir normalmente. São impressionantes também as pesquisas feitas por Dr. Robert Krukol, autoridade mundial em experiências fora do corpo. Esse doutor afirma a existência dos corpos espirituais e etéricos. Nessa mesma linha, citamos ainda a equipe do médico Raymond Moody Jr., nos Estados Unidos, sobre experiências de quase morte, EQM, nas quais o paciente desdobra-se para uma outra dimensão, da qual observa o próprio corpo.
e relata fatos dos quais não poderia ter tomado conhecimento através dos sentidos físicos. Em São Paulo, o pesquisador e médico Sérgio Felipe de Oliveira diz que a física atual tem apresentado várias teorias na tentativa de unificar todas as forças físicas conhecidas. E uma delas é a teoria das supercordas, que pressupõe a existência de muitas dimensões, também conhecidas como universos paralelos, coincidindo com a revelação espírita sobre os vários planos da vida espiritual. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, nos deixa médiuns e paranormais tranquilos nesse século, porque o Brasil tem sido o celeiro do mundo em fenômenos paranormais. São muitos estudiosos que hoje podem atestar que a comunicação com seres de outra dimensão não é uma prática condenável. Ao contrário, é uma prática saudável. E essas pessoas não correm o risco de serem chamadas de loucas ou de perderem a vida por isso. Em vários países da Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil, a TCI, transcomunicação instrumental, ou seja, comunicação de espíritos ou com os espíritos através de aparelhos eletrônicos, tem sido desenvolvida. Alguns doutores da atualidade, tais como Morris Netterton, Brian Weiss, Edith Fiore, Dennis Kelsey, têm utilizado o processo hipnótico para a terapia de regressão de memória a vidas passadas, para resolverem certas doenças psíquicas de seus pacientes manifestadas na vida presente. Nem todos os espíritos encarnados hoje na Terra estiveram aqui em vidas passadas. Existem espíritos que estão pela primeira vez neste planeta, mas trazem com eles as experiências de mundos semelhantes à Terra. Os espíritos amigos nos dizem que a natureza não dá saltos. Os avanços são contínuos e gradativos. Muitas vezes, essas pessoas sentem dificuldades em aceitar os costumes da Terra. E possivelmente, e por muitos anos, se sentirão como peixes fora d'água. Mas com toda certeza vieram em missões específicas e não se sentem nem um pouco atraídos pelas ilusões do nosso mundo. Conscientemente, não se recordam de vidas anteriores, mas trazem registros de conquistas adquiridas e se tornam pessoas inovadoras e revolucionárias. São pessoas obstinadas em utilizar o tempo em busca de benefícios para a humanidade inteira. Dessa forma, nós podemos entender o que acontece com Beethoven, Mozart, Van Gogh, Einstein, ou o que aconteceu, Newton e tantos outros gênios encarnados que deixaram importantes legados para a humanidade. Também tinham as suas dificuldades emocionais. Não eram espíritos perfeitos. Enfim, meus irmãos e irmãs, Paulo de Tarso nos orientou muito bem quando nos disse que nuvens de testemunha nos acompanham. Por isso sugeriu que examinássemos tudo, retendo apenas o que fosse bom para a alma imortal, porque qualquer escolha irresponsável pode trazer companhias de espíritos ignorantes e cruéis. Muita paz e até a próxima semana.